Então vamos lá, pessoal. Vamos aos confrontos aqui da Copa do Brasil 2025, oitavas de finais. Então, já tivemos aqui um jogo finalizado na segunda-feira, né, que foi o Botafogo e Bragantino. Esse jogo o Botafogo venceu por 2-0, né? Então foi um resultado bom para o Botafogo, né? O primeiro jogo em casa. O Bragantino decide em casa, porém perdeu o jogo por 2-0. Gols marcados do Botafogo foi por Álvaro Montoro, aos 16 e aos 32. Alexander Barbosa, né, marcou o segundo gol do Botafogo. Então, um resultado importante aí para o time do Botafogo, uma vitória aí que já abre caminho aí para as quartas de finais da Copa do Brasil, e um bom resultado aí para o time do Botafogo que consegue aí sair à frente e já com essa vantagem aí de até perder por 1-0 lá para o Bragantino, né? O Bragantino joga na sua casa, mas não começou tão bem, né? Não começou tão bem, já perdendo de 2-0. Se fosse pelo menos menos 1-0, né? Ou empate, né? Mas acabou perdendo de 2-0 o Bragantino e vai levar ter que tirar essa vantagem em casa, né? Mas tem time, né? O Bragantino tem time, mas será bem difícil aí tirar essa diferença. Então, esse foi o primeiro jogo aí da Copa do Brasil, jogo de ida, né? E vamos ver agora os confrontos dos jogos seguintes, né? Das oitavas de final, né? Então, vamos aí o Botafogo saindo à frente, né? Então vamos aos jogos aí da quarta-feira, né? Temos alguns jogos aí, né? Temos aí o CSA e Vasco da Gama, né? Quem vence esse jogo aí, né? CSA ou Vasco, né? Então aí o CSA vem mandando muito bem em casa, né? Jogando muito bem, tem conseguindo bons resultados aí o time do CSA e fez história aí, né? Chegando aí nas oitavas de finais, aí conseguindo. Aliás, os dois times do Maceió, de Alagoas, tá? Chegou bem aí, né? Então, temos aí o CSA, que vamos ver aqui onde é que está o CSA, né? Aqui, vamos lá. Bom, o CSA de time de Série C, né? Mas mandou muito bem em casa aí, jogando aí a Copa do Brasil, avançando, chegando aí até as oitavas. O CSA está na Série C, em nono colocado, né? E vamos lá. E o Vasco da Gama está quase na zona de rebaixamento em 16º. Então são níveis diferentes. O Vasco da Gama não está tão bem na Série A, está quase na zona de rebaixamento, ali próximo de entrar na zona de rebaixamento. E o CSA já na Série C está um pouco melhor, né? Está em nono, né? Com 18 pontos. Então, vamos lá, vou dar meu palpite. Eu acho que esse jogo será 1-0 para o CSA lá no Alagoas, né? Eu acho que vence o CSA. O CSA é time de série C, né? E o Vasco da Gama time de Série A, porém o Vasco da Gama está à beira ali da zona de rebaixamento, né? Tá. O primeiro time ali para entrar na zona de rebaixamento, o Vasco da Gama. O CSA já está no meio ali da tabela, em nono, então mostra que está um pouco melhor ali, né? Então esse jogo será CSA e Vasco da Gama, jogo da quarta-feira às 19 horas, grande jogo aí, CSA e Vasco da Gama, time de Série A com time de Série C, mas lembrando que o CSA tá mandando muito bem em casa, né? Então vai ser um confronto interessante. Meu palpite será 1-0 CSA, mas vamos ver, né? Vamos ver. Jogo seguinte, né? Tem às 19h30 ainda na quarta-feira, né? Bahia e Retrô.
Então vamos lá. Vamos ver esse confronto aí, Bahia e Retrô. Bom, o Bahia, time de Série A, o Retrô, time de Série C também, mais um time aí da Série C mandando muito bem aí na Copa do Brasil. Então Bahia e Retrô. O Bahia vai muito bem aí, dirigido pelo Rogério Ceni. Bahia está na quarta colocação do Brasileirão com 28 pontos, então está muito bem aí o Bahia representado aí, representando o Nordeste, né? Em quarto colocado no Brasileirão, né? O Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho aí na Série A, né? Apesar de não ter conseguido avançar aí nem Libertadores, nem Sul-Americana, mas o Rogério Ceni faz um grande trabalho aí no Bahia, né? Como fez no Fortaleza, acabou não dando tanta sorte no São Paulo, né? Que tentou por 2 vezes, mas acabou não dando certo, encaixando aí. Mas quem sabe futuramente aí o Ceni volta para o Tricolor Paulista e consegue fazer um bom trabalho aí no Tricolor também, né? Como fez desses times aí do Fortaleza, tá fazendo no Bahia. E fez no Flamengo também, conseguiu títulos lá no Flamengo também. Eles vêm fazendo um bom trabalho, né? Então, Bahia em quarto colocado, 28 pontos contra o Retrô, né? O Retrô é um time de Série C. O Retrô é o 19º colocado lá na Série C. Está com 13 pontos, né? Mas a Série C também está meio que embolado, né? Você olha para a pontuação da Série C, até o terceiro colocado ali, que tem 26 pontos, aí os demais ali, 18 pontos, CSA em nono colocado. Aí o Retrô tem 13, né? 2 vitórias ali, o Retrô consegue sair daquela situação. Mas não está tão bem ali na Série C, o Retrô, né? Então, meu palpite aí para esse jogo aí, não menosprezando o Retrô, né? Mas meu palpite é que vence o Bahia 2-0, até porque o Bahia está com muita força aí na Série A, né? O Ceni vem fazendo um bom trabalho, mas de repente o Retrô pode surpreender, né? Conseguir um empate, né? Na verdade o Retrô decide em casa, né? Então se o Retrô consegue um empate aí, ou perder de não muitos gols, né? De 1-0, então o Retrô pode conseguir alguma coisa em casa, né? Mas esse jogo eu acho que dá 2-0 para o Bahia, com todo respeito aí ao Retrô, mas é minha opinião, né? Pode comentar aí, vai deixando aí seus comentários. Quanto será esse jogo aí, entre Bahia e Retrô? O jogo será às 19h30. Então, é isso aí, na quarta-feira. Ainda na quarta-feira, Cruzeiro e CRB. O Cruzeiro conhece muito bem o CRB, né? O CRB já jogaram lá na Série D, né? O jogo será amanhã às 19h30 também, Cruzeiro e CRB. Então, realidade, Cruzeiro time de Série A, né? O Cruzeiro está muito bem ali no Brasileirão, está em segundo com 34 pontos, acabou dando vacilo, perdendo para o Ceará por 2-1 de virada, né? O Cruzeiro abriu o placar, poderia estar na ponta ali do Brasileirão, mas acabou dando mole ali e perdeu para o Ceará de virada. Então, mas está muito bem também, segundo colocado, 34 pontos, o Cruzeiro, né? Vamos lá, Cruzeiro e o CRB está na Série B, está em 10º com 25 pontos. Série B também que é bem competitiva, né? A distância entre esses times aí a pontuação, todo mundo tem uma pontuação não tão ruim, né? Até o nono colocado tem 27, aí o quinto tem 30, o quarto tem 30, então assim, Série B muito disputada. Então teremos um grande jogo aí entre Cruzeiro e CRB. Mas como o Cruzeiro joga em casa, eu coloco aí 1-0 para o Cruzeiro, né? Apesar que o Alagoas está colocando aí 2 times, né? Os times lá do Nordeste, muito bom, interessante. Ver 2 times aí do Alagoas lá nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Isso para o estado é muito importante, para o Nordeste é muito importante. Tem o Bahia também aí, Bahia chegando bem aí
Copa do Brasil, né? Representando aí o Nordeste. Então esse é o jogo de amanhã. Minha opinião, eu acredito que será 1-0 para o Cruzeiro, mas o CRB pode surpreender também. Esses dois times já se conhecem ali, jogaram na Série B e é amanhã às 19h30. Bom, vamos lá. Ainda na quarta-feira, tem grandes jogos aí da Copa do Brasil, né? Então na quarta-feira, 9h30 da noite, temos aí Internacional e Fluminense. Então aí agora estamos falando de dois times de Série A. O Internacional está com 21 pontos na 10ª colocação do Brasileirão e o Fluminense em 12º com 20. Então assim, a diferença entre os dois ali é muito pequena, né? Os dois times são dois times de Série A, Internacional e Fluminense. Porém, o Internacional joga em casa, tem essa vantagem de jogar em casa, e o Fluminense não vem num bom momento, né? O Fluminense que fez uma grande Copa do Mundo de clubes, né? Chegou muito bem, melhor time brasileiro colocado aí no Mundial de Clubes, né? Surpreendeu aí por ter avançado, mas nesse último jogo do Mundial ele acabou desmontando sua estratégia, né? Acabou, muitos torcedores acreditavam que o Fluminense pudesse chegar muito mais do que foi, né? Chegou bem, né? Mas muita gente acreditava que poderia chegar muito mais aí no Mundial de Clubes, né? Mas infelizmente aí no último jogo nós vimos aí um Fluminense diferente. Então depois que o Fluminense voltou aí do Mundial, que fez uma grande participação, nós vimos um Fluminense diferente aí, não com uma sequência de derrotas aí no Brasileirão, que deixou os torcedores aí meio grilado aí, né? Derrotas em sequência. Então assim, o time está devendo, né? Devendo um bom futebol. E quem sabe aí, na Copa do Brasil consiga aí mostrar aí, mudar a página, né? Mas Internacional joga em casa, a diferença no Brasileirão dos dois times é pequena, né? Estão um próximo do outro. E meu palpite aí, eu creio que dá Internacional 1-0, Internacional, eu acho. Minha opinião, Internacional joga em casa, o Fluminense não vem num bom momento, é por isso que eu não consigo apostar ainda no Fluminense no momento, né? Mas pode ser diferente, mas essa é só minha opinião. Deixa aí seu comentário. Então esse jogo será às 21h30, amanhã na quarta-feira, Internacional e Fluminense. E outro jogão também, às 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras, o clássico paulista aí entre Corinthians e Palmeiras. Grande jogo aí entre Corinthians e Palmeiras. Quem vence esse jogo aí, Corinthians ou Palmeiras? Tem histórias aí, né, desses dois times aí, né? Aliás, os clássicos paulistas, né, tem muita história, muita rivalidade, né, entre São Paulo e Palmeiras. O São Paulo tirou o Palmeiras de algumas copas, e aí polêmica de arbitragem aí no jogo entre São Paulo e Palmeiras, e muita rivalidade, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então teremos um grande jogo aí entre Corinthians e Palmeiras. Olha, o jogo será 9h30 da noite. Vamos ver mais aqui. Então temos um Palmeiras aí, os dois times de Série A, né? Nós temos um Palmeiras em terceiro colocado com 32 pontos. O Palmeiras hoje, com a sequência de vitórias pós-mundial aí, se coloca ali na briga direta pelo título, né? Tem 32 pontos, né? Tá muito próximo ali, já melhorou na tabela. Cruzeiro tá ali, né? Acabou perdendo, não podia ter se distanciado mais. Tem Flamengo também, né? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, né? E chegando o Bahia, esses times vão brigar ali até o final pelo Brasileirão. Então o Palmeiras em terceiro com 32, o Corinthians lá vem em 11º com 21. Então assim, são dois times diferentes, né? Então
Em minha opinião, nesse jogo, mesmo sendo no campo do Corinthians, eu acredito que será 2-0 para o Palmeiras. Olha só, né? Mas assim, essa é a minha opinião, né? Minha opinião, é um jogo que será bem brigado ali por conta da rivalidade, mas eu acredito que o Palmeiras vive um momento melhor, né? E o Corinthians está oscilando demais. O Corinthians, quando consegue uma vitória, ele vence uma partida e perde duas, aí fica oscilando, né? Então não tem uma sequência o time do Corinthians. Então, minha opinião, dá 2-0 para o Palmeiras, mesmo jogando fora de casa. Então, amanhã, às 21h30, Corinthians e Palmeiras, mas será um grande jogo, né? Mas de repente o placar pode ser diferente, pode ser empate também. Mas minha opinião, 2-0 para o Palmeiras. Vive um melhor momento que o Corinthians. O Corinthians está muito instável ali. Tem que melhorar ali o Corinthians, né? Então, esses são os jogos aí que eu falei da quarta-feira. Tivemos aí um jogo aí do Botafogo e Bragantino. O Botafogo conseguiu vencer o jogo por 2-0. E vamos lá, que abriu aí a rodada da Copa do Brasil. E vamos para os jogos da quinta-feira, né? Que são duas partidas, né? São Paulo e Atlético Paranaense. Bom, São Paulo não vem numa boa fase no Brasileirão. São Paulo ali conseguiu ali uma sequência de duas vitórias que o ajudou ali a melhorar na tabela, né? Essas duas vitórias do São Paulo, vencendo o clássico aí, né? Contra o Corinthians, vencendo aí também o jogo do Fluminense, né? Já colocou o São Paulo ali em oitavo com 22 pontos. Então, assim, sequência de vitórias ajuda o time a melhorar na tabela. Tanto que temos aí o Mirassol com 25 pontos. Né? Muitos acharam que o Mirassol fosse time para estar brigando ali, para ver que não sobre o rebaixamento, né? Mas o Mirassol conseguiu ali com algumas vitórias, empates, conseguir se manter ali no meio da tabela, acima do meio da tabela. E o Mirassol vem mandando bem, né? Vem surpreendendo ali, muitos times ali estão ali na beira do rebaixamento, né? Santos, Fortaleza, quem diria Fortaleza lá na zona de rebaixamento. Santos, que veio da série B, né? O Vasco da Gama querendo chegar ali, Grêmio, olha só, Atlético Mineiro em 13º, já beirando também ali. Então assim, e o Mirassol vem mandando bem, 25 pontos, sétimo. E o São Paulo, né, melhorou na tabela, é o oitavo, com 22. Atlético Paranaense, Série B. Onde é que está o Atlético Paranaense na Série B? Em 11º. O Atlético Paranaense também não está muito bem. Os dois times meio de tabela ali, São Paulo meio de tabela, Atlético Paranaense meio de tabela. Mas aí, Copa do Brasil é um vira-chave, né? É outra competição. Mas, não é porque eu sou São Paulino não, mas eu aposto aí que esse jogo será 1-0 para o São Paulo. O São Paulo está bem focado aí com a volta do Crespo, né? O Hernan Crespo. E fez bem aí para o São Paulo para organizar o time, né? O time tava com a euforia lá do Zubeldia, começou bem, mas depois foi caindo ali de rendimento. E o Crespo já treinou o São Paulo, saiu numa boa. Ele não estava conseguindo alguns resultados na época que passou, porém o Crespo voltou agora, né? E agora já conseguiu organizar o time, né? O time de São Paulo ele tem bons jogadores, né? Deu um ânimo a mais para a galera aí começar a jogar futebol, né? O Luciano voltando aí a marcar, a dar assistências, né? Então o São Paulo está mandando bem aí com o Crespo. E essa sequência aí ajudou o São Paulo aí no Brasileirão. E também aí vai dar motivação para a Copa do Brasil também vir embalado ainda. Tem alguns jogadores voltando aí estão para voltar também de lesão, né? Tem Oscar, Lucas, né? Que o time quando estiver completo, mas está mandando muito bem o São Paulo. Acredito que vence o São Paulo por 1-0, né? Mas sabemos que é um jogo muito difícil, né? Tricolor paulista.
mesmo jogando em casa. Mas o São Paulo vai precisar conseguir o resultado no Morumbi, porque deixando o jogo lá para a volta no Paraná, com certeza será um jogo muito difícil para o Tricolor, né? Se o São Paulo tiver condições de marcar 2-0, melhor, porque lá no Paraná será bem difícil, né? Ainda tem questão de grama sintética, é o que pode complicar mais ainda para o Tricolor paulista. Mas acredito que dá 1-0 São Paulo, mas se pudesse ser 2-0, ótimo para o Tricolor, para conseguir já essa gordura aí, conseguir a classificação para as quartas de finais. E esse jogo será 7h30 da noite, na quinta-feira. E ainda na quinta-feira, às 21h30, tem Flamengo e Atlético Mineiro. Nós temos um Flamengo hoje, que é líder do Brasileirão da Série A. O Flamengo está mandando muito bem. O Flamengo também foi muito bem no Mundial de Clubes, né? Sabemos que o Fluminense foi o melhor time brasileiro classificado no Mundial, colocação. Mas o Flamengo também mandou muito bem. Todos os times brasileiros conseguiram a classificação, né, da fase de grupo. O Flamengo foi um deles que conseguiu. E voltou focado aí o Flamengo no Brasileirão. É líder do Brasileirão com 36 pontos. E está mandando muito bem aí no Brasileirão e focado, né? Com um bom comando do Felipe Luiz, né? Que conhece o time, né? Já jogou no time. Então, assim, sabe todas as necessidades do time. Está mandando muito bem. Já o Atlético Mineiro são situações diferentes, né? Abaixo da tabela ali, em 13º com 20 pontos. Então não está tão bem o Atlético Mineiro, mas o Flamengo é total favorito para esse jogo. Minha opinião, esse jogo aí, o Flamengo joga em casa, né? O Atlético Mineiro decide lá em Minas, né? Então acredito que vai ser 2-0 para o Flamengo. Então essa é a minha opinião, 2-0 para o Flamengo. Mas por que 2-0, né? É porque, pelo momento que o Atlético Mineiro vem apresentando o seu futebol, né? Porque o Flamengo vem apresentando o seu futebol. E o Atlético Mineiro não vem num bom momento, né? O Atlético Mineiro vem num momento bem difícil, né? Ali para baixo do meio da tabela. E o Flamengo vem mandando muito bem e bem focado, né? Mas, assim, o que o Atlético Mineiro pode fazer? Conseguir arrancar um empate aí nesse jogo aí, como decide em casa, aí é diferente, né? Aí em casa, se o Atlético Mineiro conseguir um empate aí no Rio, na volta, com certeza, podemos ter grandes surpresas aí nesse jogo aí, né? Mas é aquela coisa, né? Vira chave, né? Então temos aí um Brasileirão que o Atlético Mineiro não vai tão bem, mas Copa do Brasil vira chave, né? Sabe? Todo time que às vezes não está tão bem, mas vira chave. A exemplo aí do Retrô, né? O Retrô é o antepenúltimo lá da Série C, né? O Retrô. Mas está classificado aí na Copa do Brasil. Então, assim, é outra competição, né? Então, tudo pode acontecer. A gente deu opinião aqui dos resultados, né? Mas não quer dizer que vai ser o resultado. Pode ser diferente, né? Então, cada um tem sua opinião, cada um tem sua colocação para fazer, mas futebol é jogado. Não adianta falar aqui que nem a opinião que eu digo. Eu acho que vai dar 2-0 Flamengo. Vai que seja empate, né? Eu acho que o Palmeiras vence por 2-0 o Corinthians, mesmo jogando fora. Mas não sabemos como vai entrar o Corinthians, né? Se o Corinthians vai entrar focado, se o Palmeiras vai colocar seu jogo em prática e vai dar certo, né? Então, é isso. Então, pessoal, o que tivemos de passar aqui, esses foram os confrontos aí da Copa do Brasil. Então, Copa do Brasil, amanhã tem, na quarta-feira tem, deixa eu ver aqui quantos jogos, 5 jogos, né? Já tivemos aí o jogo da abertura das oitavas, Botafogo 2, Bragantino 0.
E tem 5 jogos amanhã, na quarta-feira, grandes jogos, né? Entre eles, esse de 9h30 da noite, que é Corinthians e Palmeiras, o Clássico Paulista. E aí na quinta-feira, São Paulo e Atlético Paranaense, 7h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, 9h30 da noite, na quinta-feira. Então, grandes jogos. Então, a gente vai estar trazendo essas informações, esses resultados. Já deixa aqui no seu comentário. Você que não é inscrito também, vai deixando sua inscrição para o crescimento do canal. Aqui no canal a gente posta aqui sempre os resultados dos jogos do Brasileirão, né? Série A, B e C. A tabela de classificação atualizada desses campeonatos aí também. Os resultados dos jogos da Copa do Brasil, Libertadores da América, que mais? Sul-Americana. A gente acompanhou aqui o Mundial de Clubes também, sempre trazendo os resultados. E é isso, você vai estar sempre informado com notícias de futebol, resultados dos jogos. Então vai deixando aí sua inscrição para o crescimento do canal. Deixe seu comentário também aí, comenta aí qual o seu time aí no Brasileirão, Série A, B, C ou D, né? Comenta aí também se vocês querem que a gente traga aí informações da Série D. A Série D está bem avançada aí também. Comenta aí. Tem Copa do Nordeste também, a gente traz informações de Copa do Nordeste. Está bem legal aí a Copa do Nordeste. Vamos ver como é que está. Tá na parte final aqui, né? Copa do Nordeste. Sei que tem muita gente aí que é do Nordeste aí, né? E vamos ver como é que ficou aqui os jogos aqui, né? Vamos lá. Aproveitar para dar uma passada também na Copa do Nordeste, né? Tem muita gente aí do Nordeste e que acompanha aí os jogos aí também. Bom, então vamos dar uma passada aqui, aproveitar para dar uma passada aqui na Copa do Nordeste, né? Eu sei que tem muita gente do Nordeste também, então vamos acompanhar aqui. Então, vamos fazer o fechamento aqui das quartas de finais da Copa do Nordeste ficou assim, né? Tivemos um jogo entre Vitória e Confiança, né? O Confiança do Sergipe venceu o Vitória, né? Por 1-0 e garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. Olha só o time do Sergipe fazendo história aí na Copa do Nordeste. Então, muito legal aí, o Confiança venceu o Vitória por 1-0, né? Então, bacana aí, parabéns ao Confiança do Sergipe, que garantiu a classificação aí na semifinal da Copa do Nordeste. O outro jogo aí que tivemos aí foi CSA e Ferroviário. O CSA do Alagoas venceu o Ferroviário por 2-1 e classificado, o CSA está classificado para a semifinal, Copa do Nordeste. Então, de olho aí no CSA, que eu falei, o CSA está na Copa do Brasil e o CSA está muito focado. O CSA jogando em casa, está jogando muito bem aí, né? A gente ficar de olho aí no CSA, o time de lá do Alagoas está mandando muito bem. Então 2-1, CSA classificado, venceu 2-1 em cima do Ferroviário. Outro jogo, aí foi jogo difícil aí, né? Esse que eu vou falar agora, Sport Recife e Ceará. Olha, o jogo, para você ver, o nível do jogo foi 0-0 no tempo normal, né? E nos pênaltis venceu o Ceará por 4-2. Então, assim, se fosse olhar o momento dos dois times, né, o Sport Recife não vive um bom momento, né? O Sport Recife tem 5 pontos no Brasileirão e o Sport Recife não conseguiu vencer ainda no Brasileirão. São 5 pontos, 5 empates. Então, não vive um bom momento o Sport Recife. E o Ceará venceu nos pênaltis por 4-2 e passou para a próxima fase, para a semifinal, o Ceará. Mas o Sport Recife chegou bem aí também, mas infelizmente aí foi pênalti, loteria, passou o Ceará nos pênaltis. Foi um grande jogo aí também, né? Grande confronto. O outro jogo foi Bahia e Fortaleza. O Bahia venceu o Fortaleza por 2-1 e garantiu a vaga na próxima fase, o Bahia. E Fortaleza só ladeira abaixo, né? O Fortaleza vive um péssimo momento aí, né? Tá lá na zona de rebaixamento ali, a fase não tá muito boa aí, não. Deixa eu confirmar aqui
ou a classificação, o Fortaleza está em 18º, zona de rebaixamento, né? Situação difícil. Então, vamos ver como ficou os confrontos da Copa do Nordeste, da semifinal, e ficou assim. Aí o jogo da semifinal será dia 20 de agosto, às 9h30 da noite, né? O mesmo horário, né? 20 de agosto, será entre Bahia e Ceará. Olha só, Bahia e Ceará. Grande jogo, grande confronto, né? Os times aí de Série A e CSA e Confiança, né? Vamos ver aqui só para confirmar aqui. Os dois times de Série C, né? Os dois times ali já se conhecem ali. Já. O CSA está em nono, né? E o Confiança está em 18º, na zona de rebaixamento. Mas será um grande jogo, né? Entre da Copa do Nordeste. CSA, quem passar aqui vai fazer história, né? Tá na final ali da Copa do Nordeste, né? Entre CSA e Confiança, né? O CSA joga lá no Alagoas, né? Tem a vantagem de jogar na sua casa e como eu disse, manda muito bem o CSA, tá mandando muito bem jogando em casa, será um grande jogo. E tem Bahia e Ceará, né? Que define aí a outra semifinal. Então, pessoal, é isso. Fizemos um apanhado aí da Copa do Brasil, falamos aí de Brasileirão também, dos times que estão na Copa do Brasil e também estão no Brasileirão, Série A, B e C, né? Falamos um pouco também agora na parte final aí da Copa do Nordeste, grande Copa do Nordeste, estamos aí na reta de semifinal, né? Dia 20 de agosto. Então, é isso. Amanhã a gente traz mais informações de futebol. Então, não esqueça de deixar seu like, inscrição. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.